Muito boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes. Muita alegria, eu volto a essa casa novamente para, nesta noite, falar um pouquinho a respeito de desdobramento e cremação, conforme foi a pauta sugerida na última reunião. Então, antes de mais nada, eu quero pedir licença ao mentor da casa para darmos início à nossa reunião. E peço também ao meu mentor individual que me ampare, que me inspire, me ilumine, para que nós tenhamos oportunidade de discorrermos sobre esse assunto com facilidade e eliminarmos dúvidas, perguntas, incógnitas, ideias diferentes a respeito de desdobramento. Nós somos compostos por três fatores: a matéria, que nós vemos, o espírito e o perispírito. Todos nós temos esse conjunto que nos oferece a oportunidade da nossa vivência em termos materiais em conexão com o plano espiritual. O perispírito envolvendo o espírito e o perispírito se divide como interligação entre o espírito e a matéria. Não for o perispírito, não haveria como conectar o espírito e a matéria. Ambos sendo energias, ambos sendo uma energia etérea e outra uma energia materializada. Então, quando nós vemos espíritos, nós comumente falamos, eu vi espíritos, eu vi isso, mas na realidade a gente não vê o espírito, nós vemos perispírito, que é aquela camada que envolve o espírito. E desdobramento nada mais é do que a nossa projeção do nosso corpo fluídico, que é o perispírito, fora da matéria. Isso é projeção. Isso é desdobramento. Então existe uma série de nomes para que a gente comece a entender. Existe desdobramento, que é conhecido como viagem astral, bicorporeidade, bilocação, ubiquidade, auto, tele, hipnosia, e vamos por aí. Mas estão falando sempre do mesmo fenômeno, sempre das mesmas coisas. Então, como é que acontecem as coisas? Essa exteriorização do nosso corpo fluídico, ou seja, o perispírito nós projetamos fora do nosso corpo, ele acontece de uma maneira física. Tem pessoas que fazem isso naturalmente e nem se apercebem. Quantas e quantas dessas pessoas que têm dons mediúnicos são às vezes taxadas como louco porque falam, eu vivi o meu corpo, eu saí do corpo. Hoje já não tanto mais, porque já é mais difundido, já é mais conhecido, mas no passado isso era taxado como louco. E muita gente nem falava que via nada para não ser considerado como tal. Não é? Então essa projeção do nosso espírito, ele tem várias gradações. Por exemplo, ele pode ser consciente, ele pode ser inconsciente, ele pode ser voluntário, ele pode ser provocado, ele pode ser letárgico ou pode ser cataléptico. Então vamos dar uma rápida pincelada em cada uma dessas situações para que a gente possa entender como funciona esse desdobramento. O que é esse desdobramento? O que é a famosa viagem astral? Então, quando nós emitimos, quando nós projetamos o nosso perispírito, de uma forma consciente, é que o nosso perispírito está muito ligado ao nosso corpo físico. Então, nós temos plena consciência do que acontece. Temos consciência que nós estamos vendo o nosso próprio corpo. Então, tem pessoas que dizem, olha, eu vi o meu corpo, eu pairei sobre o meu corpo físico. Então, nós projetamos o nosso perispírito, que sai do corpo físico, ele fica pairando, fica planando sobre o corpo material. Às vezes fica planando em cima do corpo material, às vezes fica lateralmente através do corpo. Lateralmente do corpo. Ele tem consciência de tudo o que acontece. Ele pode se projetar, pode ir pelas instâncias. Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 401 e 403, principalmente a 401, diz que o nosso perispírito é ligado ao corpo, mas que isso não impede de que ele possa viajar nos momentos de relaxamento espiritual. O que é esse relaxamento espiritual? Quando nós dormimos, as nossas conexões perispirituais com o nosso corpo, eles afrouxam um pouco. Eles afrouxam, eles abrandam um pouco. E toda noite, a gente não sabe disso, nós fazemos um desdobramento. Nós saímos.
Vamos procurar os nossos afins. Vamos procurar as pessoas, situações ou determinados conselhos com aquelas pessoas com as quais nós nos identificamos. Podemos trabalhar, podemos ir para determinados lugares, podemos ajudar, podemos prejudicar. Depende de como? Depende daquilo que nós emanamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós elaboramos no nosso consciente e no nosso inconsciente. Exemplifico. Um jogador contumaz. Ele sempre pensa em jogar. A vida dele é jogo. O que pode acontecer quando a pessoa dorme e o seu corpo sai? Vai procurar afins, jogadores também, do mesmo grupo. Frequentam situações e ambientes de jogos. Outros são ligados à bebida, outros são ligados a situações outras, outros são ligados a coisas eróticas. E nós procuramos o quê? Os nossos identificadores, com as quais nós nos identificamos. E nós vamos à noite viajando por aí, para lá, para cá, de acordo com aquilo que nós desejamos. Às vezes procuramos conselhos para espíritos amigos. É muito comum nós acordarmos no dia seguinte, puxa vida, eu tive uma ideia maravilhosa. Mas aquela ideia maravilhosa, nada mais, nada menos, foi o quê? A troca de sugestão com amigos e benfeitores espirituais que eles nos indicam. E se você observasse esse aspecto, se você explorasse essa outra condição, porque os espíritos nunca impõem nada, os espíritos nunca obrigam a absolutamente nada. Por quê? Porque em assim fazendo, estaria o quê? Violando o nosso livre-arbítrio. Os espíritos só nos sugerem, só nos apresentam suas situações. Nós é que decidimos, nós é que escolhemos o melhor caminho que nós temos para a nossa solução, para a solução dos nossos problemas. E assim vai por aí afora. Então, voltando ao tema, os nossos desdobramentos conscientes, nós guardamos tudo o que aconteceu. Desde o momento quando nós saímos, nós sabemos que a primeira coisa que levanta é a cabeça. Nós levantamos a cabeça, depois levantamos o tronco, e começamos a falar, viajar, ir para lá ou para cá. Essa é uma situação do consciente. Um desdobramento inconsciente, ele acontece da mesma maneira. Só que quando o espírito, ou pelo espírito lá dizendo, volta, ele não tem consciência de nada, do que aconteceu, para onde foi, com quem falou, deixou de falar. Ele às vezes tem flashes, às vezes ele tem determinados spots. Ele, do dia a dia, ele vai lembrando, puxa, eu me lembro de uma situação assim. Aí ele imagina que, não, isso deve ser a intuição do meu mentor que está me dizendo para fazer isso. Ou então, é alguma ideia que me surgiu de algo que eu vi. Ele não tem consciência que ele fez aquele desdobramento, porque ele é, no seu desdobramento, foi uma coisa inconsciente. Uma outra situação são os desdobramentos voluntários, aqueles que podem fazer. Então eles fazem. Mas nessa situação, só voltando ao assunto, por que ele é inconsciente? Porque o seu espírito, o seu perispírito não está tão ligado ao corpo como é o consciente, que estava muito junto ao corpo, ele tem consciência de tudo. O inconsciente, a ligação dele é um pouco mais distante, então ele perde a noção do que acontece. Os voluntários, aqueles que fazem, quando eles voltam da sua jornada, devido a empecilhos que podem acontecer, tanto de ordem física ou espiritual, eles podem também não se lembrar de nada. E é muito comum, esses que fazem o deslocamento voluntário, voltarem rapidamente ao corpo, porque eles se assustam com aquilo que eles veem. Porque eles veem o quê? Para eles, fantasmas. O que são os fantasmas? São os espíritos que eles encontram, mas não estão preparados para tal. Então, aquele que sai do seu corpo e encontra um outro espírito se assusta e volta. E volta rapidamente. Então, todo desdobramento você pode voltar a hora que você quiser, ou por algum motivo extremo, ou por alguma situação. Você volta imediatamente. E o mais interessante de tudo isso são os provocados. Quais são os provocados? Aquele através de uma hipnose, através do magnetismo, você faz a pessoa dormir e desdobra. Através dos amigos e benfeitores espirituais, que às vezes te convocam para que você seja auxiliares deles para trabalhar em determinadas jornadas. Então é comum espíritos bons
convocarem aqueles espíritos encarnados também bons, da mesma índole, dos mesmos objetivos, a fazerem parte de um tratamento espiritual, por exemplo. Vamos acudir fulano de tal que está precisando do nosso auxílio. Então, esses mentores espirituais oferecem essa possibilidade de haver o desdobramento e pegam esse espírito e levam juntos para trabalharem em benefício de alguém. É muito comum nós, que somos espíritas, nós que adotamos a linha espiritualista, servirmos como auxiliares, desde que esse apego, essa vontade, essa disposição de ser útil ao próximo, seja uma coisa que flua do coração, seja um sentimento nato, um sentimento de amor ao próximo. E nós, quando nós estamos descansando o nosso corpo físico através do nosso sono, nós também trabalhamos, nós também ajudamos, nós também frequentamos cursos, nós também aprendemos, nós também colaboramos. E agora o ponto interessante dessa situação de provocados, espíritos malfeitores também podem fazer isso. Mas eles fazem com quem? Com aqueles que se predispõem a ajudar o próximo? Não, com os afins, com aqueles encarnados que são malfeitores, que não estão dispostos a ajudar ninguém, que estão dispostos a prejudicar para obter algum lucro, algum resultado. Então eles fazem um processo exatamente o mesmo. Eles convocam aquele espírito do encarnado para trabalharem não em benefício, mas em malefício de alguém, de alguma situação, de alguma entidade. Então vejam a curiosidade que é quando nós saímos do nosso corpo físico. Quando nós fazemos a tão decantada viagem astral, que nada mais é do que saímos e projetamos nossos perispíritos e irmos buscar os nossos semelhantes e os nossos afins. Essa é uma coisa